Ufa, finalmente essa partida tenebrosa do Santos acabou. RB Leipzig 3, Santos 1. Mais uma partida tenebrosa do Santos na temporada. E meus parabéns aqui, ó. Bato palmas. Bato palmas. O gênio que resolveu marcar um amistoso. E não falo nem só por causa do momento do Santos, porque eu sei que quando marcaram um amistoso, né, não imaginavam que o Santos estaria nessa merda que tá hoje, já falando o português claro aqui. Mas, cara, mesmo que o Santos estivesse bem, qual o sentido de marcar esse amistoso no meio do Brasileirão? Vamos colocar isso, se o Santos estivesse brigando por Libertadores, que era a expectativa da torcida, no domingo tem uma partida importante contra o Botafogo, que seria, vamos dizer assim, um concorrente, né, um time que também vai brigar ali por cima, por mais que não esteja tão em cima ainda no Brasileiro. Aí tem a brilhante ideia de, entre uma partida contra o Vitória e outra contra o Botafogo, marcar um amistoso. Então eu não tô falando aqui só por causa do momento que o Santos vive. O momento é péssimo, esse amistoso veio sim em péssimo momento, mas mesmo que o Santos estivesse bem, já seria um amistoso marcado num time errado. Pô, tem a parada do Super Mundial, cara. Marca pra parada do Super Mundial, aí faria sentido, né? Agora, o Santos hoje teve várias improvisações, chegou a jogar praticamente com o terceiro time no segundo tempo, e inclusive o terceiro time jogou melhor que a maioria dos titulares que jogaram no primeiro, né? O Santos, no primeiro tempo, teve um time meio que misto ali, porque, obviamente, a prioridade do Santos não é esse amistoso. E é isso que eu tô falando. Tá errado marcar um amistoso desse, né, no meio do Brasileirão. Não tem sentido, mesmo que o Santos estivesse bem. Vamos colocar aí, o Santos tava brigando por alguma coisa no Brasileiro. Aí, uma das vantagens que o Santos tinha nessa partida era que o Santos não tá disputando competição sul-americana e o Botafogo está, né, correto? Ou seja, o Santos teria a semana toda pra treinar e o Botafogo teve o jogo na terça-feira pela Libertadores. Um jogo, inclusive, decisivo, com um a menos e conseguiu a classificação. Então, desgastou do time. Agora o Santos jogou essa vantagem por espaço. Tudo bem que não foram todos os titulares que jogaram, o Santos teve que poupar, mas é aí pra mim que não faz sentido. Porque o Santos, no primeiro tempo, foi totalmente dominado pelo RB Leipzig. E o Xavi Simons, meu amigo, o que ele tava querendo, esse holandês hoje tava querendo acabar com o Santos, não tá escrito. Tanto é que ele só saiu aos 25 minutos. E ele e o Openda, os dois, né, só saíram aos 25 por aí, do segundo tempo. O Santos, ele já tira vários jogadores ali no intervalo, né? E o RB Leipzig, na maldade, continua. E, cara, hoje, pelo menos acabou. Eu acho que foi essa a sensação pro Santista. O Santista hoje tava com medo desse amistoso, e eu tô ligado que você do outro lado tava com medo de tomar uma goleada. A gente sabe que mesmo com o RB Leipzig, não estando em uma temporada belíssima, né? Acho que, se eu não me engano, terminou em 7º da Bundesliga, é muito superior a esse Santos, né? Cara, a questão física, o RB Leipzig é um time mediano ali da Europa, vamos colocar como segundo, nessa temporada até terceiro escalão, né, vamos colocar ali. Jantou o Santos, eles estão em final de temporada, então em tese nem estão tão bem assim fisicamente, e jantaram o Santos no primeiro tempo, cara. O Santos que tá vindo aí de um meio de temporada, e foi totalmente jantado pelo RB Leipzig. Mas eu acho que hoje pro Santista ficou a sensação de ufa, acabou, tá ligado? É vergonhoso, a situação do Santos não é boa, é triste, né? Tu perder um jogo de 3-1 contra o Leipzig e falar ufa, pelo menos não foi mais. É vergonhoso pro tamanho que é o Santos, mas hoje, Santos e Leipzig, na questão de futebol dentro de campo, estão, né, totalmente em lados opostos. O Leipzig joga outro esporte, e na verdade o Santos joga outro esporte que não é o futebol. Porque uma tremenda desorganização. Eu não sei o que o senhor Kleber Xavier quis hoje, que não colocou um volante. Eu sei que, beleza, o Schmidt tá machucado, o Zé Rafael não poderia jogar porque já foi muito esforçado nas últimas partidas e a prioridade é o jogo contra o Botafogo, o Rincon também, né? Mas, pô, tinha o Pituca no banco, coloca ele no primeiro tempo. Aí, beleza, queria equilibrar o time, né? Deixar um pouco mais equilibrado. Mas aí você me coloca o Rolheiser de volante. Pô, não faz sentido, sendo que o Tassiano sabe jogar mais de volante que o Rolheiser. Mano, o Tassiano quebrou a bola hoje. Foi coisa triste, assim, mas o Kleber Xavier, eu não consegui entender o que ele quis pro jogo de hoje, sendo sincero. Ele que é de uma escola gaúcha, então eu esperava um time mais recuado, e não, ele deixou o time totalmente aberto, e o Leipzig, no primeiro tempo, sobrou, cara. O Santos chegou a fazer um outro ataque, o Neymar, ele ainda não tá tão bem fisicamente, mas a gente vê que o Neymar é muito diferente. Eu espero que ele continue no Santos, que ele renove esse contrato. Inclusive, no intervalo ele falou
o repórter perguntou, né, pra ele, e aí, Neymar, você te falou semana passada que ainda não sabia, já tem uma resposta, e falou, ó, só vou responder no dia 12, não quero que vocês me perguntem mais, ainda não sei, então eu espero, né, até pro bem dele, como ídolo do Santos, que ele renove, porque se ele não renovar, a imagem dele com o Santos, com o Santista, vai ficar queimada, correto? Mas a gente vê que ele é diferente, ele é uma das esperanças do Santos conseguir sair dessa fase, cara. Ele, mesmo fora de ritmo, ele é diferente, ele consegue arranjar uns passes ali. Eu senti um pouco de falta dele tentar mais, dele de chute de fora da área. Ele quase não finalizou, acho que ele nem finalizou hoje. E nos jogos passados também ele vem finalizando um pouco. Ele tem um bom chute, ele tem que tentar mais, velho. Ele às vezes tá tentando muita tabela e o time do Santos, o ataque tá sem confiança, tá ligado? Os jogadores em geral estão sem confiança. Então eu acho que falta um pouquinho só isso pro Neymar. Essa questão física, né? Que ele vai pegar com o tempo. E também a questão de tentar mais de fora da área. Porque os jogadores que estão ali ao redor dele não estão ajudando. Então tenta, cara. Tenta, tá ligado? Nessa segunda passagem do Neymar no Santos, a gente vai ver eu falei isso aqui em alguns vídeos já. A gente vai ver um Neymar muito mais cerebral, né? Não vai ser aquele Neymar de explosão. Por mais que ele ainda vai retomar o ritmo. Então vai melhorar do que ele tá hoje, né? Ele não tá conseguindo correr tão bem, né, isso daí vai melhorar com o tempo, mas vai ser longe daquele Neymar da primeira passagem que era muito, né, de muita explosão. Esse daqui vai ser o Neymar de muitos, né, passes geniais, de chutes de fora da área que a gente espera que ele dê mais, porque ele chuta muito bem de fora da área, ele tem que tentar mais. Mas no mais é isso, cara. O time hoje pro Santos, né, o Santista hoje, a maioria só não queria ser goleado. Eu acho que a grande maioria dos Santistas estava com uma expectativa muito baixa para esse jogo contra o Leipzig, inclusive temendo uma goleada, né? Muito preocupado, porque uma coisa é tu tomar 4 do Barcelona no Mundial, né? O Barcelona do Guardiola e do Messi, e um dos melhores times que já existiram no planeta Terra. Outra coisa é tu tomar 8, que já foi vergonhoso, mas ainda pro Barcelona do Messi, com o time do Santos todos encaixado e tal, né? No amistoso ali também é horroroso. Agora, outra coisa é tu tomar 6, 7 de um Leipzig do Xavi Simons, com todo respeito, que ainda é um jogador que tá em formação, é um jogador que tem muito potencial, mas não é nem perto do Messi, né? Então seria uma vergonha tremenda o Santos perder essa partida de hoje de goleada. E ainda bem que conseguiu se segurar. Pouquíssimos pontos positivos desse jogo de hoje. O pessoal que entrou ali no segundo tempo conseguiu fazer uma partida decente, até com muita vontade. O Veron, né, foi uma surpresa ali interessante. Ele até parece estar um pouco mais magro, fez uma jogada ou outra. O Kevson foi bem também, mas não boto muita esperança no Kevson. Não tenho tanta esperança assim. Mas é triste a situação que o Santos se encontra. Só que hoje os torcedores santistas eles saem um pouco aliviados, eu acho. Porque eu acredito que muitos dos santistas, isso é triste, estavam com medo de tomar uma goleada pro Leipzig. Entendeu? E ser chacota. O Santos vai ficar sendo zoado ali aqui, mas, tá ligado? 3-1 vai. Porque o Santos, em dado momento do jogo, chegou a ficar ali praticamente com o terceiro time. Então vai. Mas ainda bem que não saiu essa goleada, cara, porque eu tava com medo. Sinceramente, eu tava com medo. O Xavi Simons deitou no Santos, ele tava com muita vontade. O moleque tava voando. Isso em final de temporada. Ele até saiu no final ali. Você viu, não sei se vocês chegaram a ver, ele colocou um gelo no tornozelo, ou seja, ele tentou, moleque. Ele tava tentando, ele tava querendo marcar gol. Ele marcou 2 e queria mais. O Openda também fez a dancinha. É um jogador muito rápido, muito veloz da equipe do Leipzig. E o Leipzig não tava 100%, né? Tinha um ou outro desfalque, mas no geral o time titular ali deu muito trabalho pro Santos. O Santos que tava misto, né? Vamos dizer assim. E eu discordo totalmente da escalação que o Kleber Xavier fez. Utilizasse o Ian ou o Pituca no primeiro tempo, tinha que ter um volante, cara. Não tinha como deixar o time tão desprotegido assim. O Santos sofreu muito porque o meio-campo era Rolheiser, Gabriel Bontempo e o Tassiano mais pela direita e o Barreal, né? Cara, ninguém marca, no máximo Bontempo, mas Bontempo não é primeiro volante. E ainda sacrificando o Rolheiser, colocando o Rolheiser ali numa fogueira desnecessária. Mano, eu discordo totalmente dessa escalação do Kleber Xavier. Até por ele ser um técnico um pouco mais reativo, de uma escola gaúcha, eu esperava que ele fosse mais fechadinho pra esse jogo. Porque o que o Santista não queria hoje era passar vergonha. Essa é a verdade. É triste. Eu sei que em tamanho de história o Leipzig nem entra na mesma prateleira que o Santos. Tá muito abaixo. Mas de time hoje em dia, nossa, tá muito acima. Tá muito acima de futebol praticado. O Santos joga outro esporte. O Santos não joga futebol. E, cara, até faz um tempo que a gente não aparece aqui no canal, eu e o Gabriel. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje pra também desabafar um pouquinho com vocês.
porque a gente tá, né, triste também, correria, às vezes a gente acaba não conseguindo gravar. O jogo contra o Vitória, que a gente não fez o pós-jogo aqui, o Santos também não empolgou, conseguiu vencer, precisava vencer, né? Então os 3 pontos vieram graças a Deus, mas teve muito mais perto da derrota do que da vitória, deu muito mais sorte do que apresentou bom futebol. Só que se o Santos, nessa parada pro Mundial, apresentar mais sorte e conseguir somar pontos, é importante. Esse jogo contra o Botafogo pro Santos é um jogo primordial. Esse jogo do Santos contra o Botafogo é um jogo que o Santos precisa ganhar, ou pelo menos empatar. E depois tem a partida contra o Fortaleza, fora de casa. A nossa sorte é que o Fortaleza tá numa fase ruim também, mas o Santos consegue muitas vezes estar pior do que seus adversários. O Santos atualmente é um dos times que apresenta o pior futebol da Série A, por mais que não tenha jogadores tão abaixo assim. O time do Santos, se você colocar no papel, não era pra estar onde tá, mas apresenta um futebol totalmente ruim. Pra mim, um exemplo crasso disso é o Tassiano. Eu critiquei muito aqui quando ele veio, eu e o Gabriel. A gente fez um vídeo aqui falando, pô, não é possível que vão pagar 30 e tantos milhões, nem foi divulgado, né? Esse valor, inclusive falta a transparência do senhor Marcelo Teixeira, que não divulga o valor, mas a gente criticou muito aqui. Eu tinha esperança, eu e o Gabriel, a gente tinha esperança do Tassiano ser um jogador útil, só que parece que ele tá muito mal psicologicamente também. Assim como todo o time do Santos, você vê que ele tá errando uns lances bestas, que é questão de confiança mesmo. Errando passe, errando timing. Entendeu? Parece que ele também tá com falta de confiança. E a gente vai cobrar porque ele ganha 800 mil por mês. Ele foi, né? Trouxeram ele por quase 30 milhões ou mais de 30 milhões de reais, um absurdo. Ou seja, a gente aqui até falou, pô, eu acho que o Tassiano vai ser um jogador útil, mas ele não tá se mostrando. Depois já de meses da contratação dele, ele tá se mostrando um jogador que, além de ser muito caro, não tá rendendo. Quando entra, tá fazendo várias bizarrices com a bola, né? Atrapalhando ataques. E eu acho que essa questão psicológica tá batendo em muitos jogadores do Santos. Porque, que nem a gente falou, o Tassiano não é um jogador nota 3, é um jogador nota 6, tá ligado? Só que, aparentemente, ele e outros jogadores estão sentindo muito. E aí, esse jogador que já não é um craque, ele tá caindo. E é o que tá acontecendo, por exemplo, com o Tassiano. Porque a torcida vai cobrar e tá certa. Ele recebe um salário alto, ele foi, né, trouxeram ele por um valor alto. E aí, isso daí vai pesando, o cara já não tá bem psicologicamente. A torcida começa a ficar brava com razão. E aí o desempenho do cara vai baixando. E foi uma investida cara do Santos pra um jogador que nem é titular. 800 mil, cara, ele ganha de salário. É um absurdo. É um absurdo os valores que o Santos pratica. O Verón, que hoje mesmo entrou bem, né, e parece estar mais magro, ganhando 500 mil. Então o Santos gasta e gasta muito mal. E aí depois vem com a desculpa que, não tem dinheiro, mas gasta muito mal. Acho que é mais isso, eu não vou nem fazer jogador a jogador. Acho que poucos se salvaram hoje, sendo sincero. De bom mesmo, o Zé Ivaldo fez uma partida regular. Eu acho que ele em alguns momentos foi bem, outros mal. O Escobar foi ok. O Bom Tempo também foi ok pra mim. O Rolhez, ele não foi bem na volância. E teve também o Luizão, cara. O Luizão entrou bem. O Luizão é um zagueiro que eu ainda não sinto muita confiança, mas no jogo de hoje, a bola acho que do segundo ou terceiro gol desvia nele, mas aí é uma infelicidade. Só que no geral ele fez uma partida ok, tá ligado? Fez uma partida boa. E eu acho que é uma boa notícia do jogo de hoje. Ele, acho que é mais ele. E o pessoal que entrou no segundo tempo, né? Que talvez o Ian, que fez o gol, pra ele ser testado. O Santos tá precisando de reposições ali no meio campo. Porque, por exemplo, hoje Zé Rafael e Rincon nem foram pro jogo. Que estão desgastados. Então, no decorrer aí do campeonato, se o Santos não contratar, acho que vai contratar um volante, né? Mas o Ian pode ser útil. Até mesmo nessas próximas partidas aí, pra entrar no segundo tempo, ele mostrou que tem que ser testado, cara. Ele não foi testado por quê ainda? Porque hoje não entrou de titular? Aí fica a pergunta. E outra coisa, cara, que é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sei que foi a partida lá no estádio que o Red Bull tá mandando, né? Que o Bragantino tá mandando o jogo. Mas é uma imagem ruim que a gente passa pra Europa, hein? Iluminação péssima. Público pequeno, 7 mil pessoas, porque era um jogo lá em Bragança, no estádio do Red Bull. Cara, um jogo desse era pra ter toda uma logística, entendeu? O Santos tem que mostrar grandeza nessa hora. Eu sei que é uma questão ali com o Bragantino, com o Red Bull, que é a patrocinadora do Neymar. Mas, pô, esse jogo tinha que ser no Morumbi. Tinha que ser, que nem eu falei, numa pausa do Mundial, pra torcida poder ir num domingo, entendeu? Faltou planejamento, cara. Que planejamento é esse do Santos? Mandar um jogo numa quarta-feira à noite, 7 da noite, no horário péssimo. E beleza, não sabia que o time ia estar mal. Mas mesmo assim, tu acha que o torcedor vai priorizar ir nesse jogo ou no jogo, por exemplo, contra o Botafogo? Então, poderia ter marcado na pausa do Super Mundial, sabe?
Aí se realmente o Neymar renovasse, a partida rolaria. Se ele não renovasse, não rolaria, pronto. Entendeu? Agora o Santos, planejamento ridículo, né? O planejamento do Santos é péssimo e demonstrou hoje mais uma vez. E não é só porque o time tá mal, tá? Mesmo se tivesse numa fase boa, eu discordaria totalmente dessa data que foi marcada. Porque tá no meio do brasileiro. O foco do Santos, cara, não tem que ser no amistoso. O foco do Santos tem que ser no brasileiro. E o Santos, quando jogar esse amistoso, né? Quando jogasse esse amistoso, tinha que estar focado no amistoso, pra não passar vergonha. Porque hoje, correu o risco de passar vergonha. Porque foi com um time com várias reservas, não foi com volante praticamente pra partida, né? Pelo menos no primeiro tempo. No segundo tinha no banco, né? O Kleber Xavier também que inventou. Porque tinha Pituca e Ian. Poderia ter colocado um desses no primeiro tempo pra fechar mais o time. Mas quis inventar a moda, não sei porquê. E aberto contra o time do Leipzig. Mas, cara, o Santos, ele tinha que ir pra esse amistoso focado. Porque a gente já sabe que os times na Europa, mesmo os times médios, eles estão acima do Brasil. E, inclusive, eu tô muito curioso pra ver esse Super Mundial. Vou acompanhar bastante, porque eu fico curioso pra ver como é que os times medianos da Europa vão lidar contra, né, os times brasileiros. Como é que vai ser essas partidas? Eu tô muito curioso. E eu acho que isso daí vai tirar muitas das nossas dúvidas, né? Eu tô realmente muito curioso pra ver essas partidas entre times medianos contra times ok pra bons aqui do Brasil. Pra gente ver qual vai ser, porque ainda tem a questão que os europeus estão em final de temporada. Então eu fico curioso, eu tô curioso realmente pra esse Super Mundial, e eu acho que o Santos errou demais nessa logística do amistoso. Eu acho muito válido o Santos divulgar sua marca, essa questão aí de amistoso contra o Leipzig pra, né, ter uma visão mundial. Só que, primeiro, a gente passa uma visão péssima pra eles, tendo o jogo nesse estádio lá que o Bragantino tá jogando. O Santos devia ter feito uma parceria pra tentar mandar pro Morumbi numa pausa de Super Mundial, pra passar uma outra imagem, porque fica uma imagem péssima, uma iluminação péssima, entendeu? E outro, o Santos hoje poderia ter sofrido um vexame, porque os caras, eles não estavam querendo, mas Openda ficou até os 25, Xavi Simons ficou até os 25. Então, se pudesse, eles iam fazer. Eles não aceleraram o ritmo, beleza, até tiraram um pouco o pé, mas ao mesmo tempo eles estavam querendo, porque bateram. Você deve ter visto o jogo. Se não viu, no escanteio lá, que a bola tava meio que parada ali, o time do Santos tava ali falando com a arbitragem, eles bateram rápido. Numa faltaria a mesma coisa, a arbitragem mandou voltar. Então, eles não estavam querendo, tiraram o pé, entre aspas, viu? Entre aspas. Então acho que o Santos passou hoje um risco muito grande de ter um vexame na sua história, mais um. E não era um vexame pro Barcelona do Messi, era um vexame pro RB Leipzig, cara. O que é RB Leipzig na história, entendeu? Então, saiu barato esse resultado de hoje. Eu espero que o time demonstre alguma evolução pro jogo contra o Botafogo, que né, o Kleber falou que a prioridade, o foco estava todo no jogo contra o Botafogo. Então eu espero que seja por isso que hoje o Santos fez uma partida patética no primeiro tempo. Uma partida patética. Eu espero que contra o Botafogo mude e o time pelo menos consiga um empate. Olha como é que a gente tá, cara. Na Vila Belmiro, partida que antigamente a gente falava, não, o Santos tem que ganhar. Hoje o empate não tá tão ruim. Mas tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Mas é que é difícil, cara. Com esse futebol que o Santos tá apresentando, tá difícil acreditar que vai ganhar. Quem sabe aí, numa bola achada do Neymar, o Santos consiga uma vitória contra o Botafogo. E depois contra o Fortaleza, ainda bem que o Fortaleza tá mais ou menos. Ainda dá esperança de conseguir um empatezinho lá, quem sabe, às vezes uma vitória de 1-0 cagado. Mas, cara, o Kleber Xavier também dá poucas esperanças pro torcedor, viu? Muito mal. Bom, espero que o time evolua, cara. É isso daí. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu.